Boa tarde. O S2 ou o S3 podem substituir o TMJ? Fico na dúvida da diferença entre eles para pacientes com bruxismo e apertamento e DTM. Então, eu deixei aqui separado todos esses aparelhos, então TMJ, S1 e S2. E eu vou falar um pouco de cada um. Existe uma certa confusão em relação à indicação de cada tipo de aparelho. Falando agora sobre o S1 e o S2, eles devem ser escolhidos de acordo com a capacidade de retenção de respiração do paciente. Porque a diferença entre o S1 e o S2 está no orifício que é para o paciente respirar pela boca quando ele não tem uma capacidade de retenção de respiração satisfatória. Como que a gente vai saber isso? Para quem não fez o curso avançado ainda, dá para usar como base o catálogo Maiosa. Porque dentro do catálogo Maiosa vai ter uma página explicando exatamente como você faz o tempo de retenção de respiração, como você mede para saber se o seu paciente vai precisar do S1, do S2 ou do S3. Então, aqui vai ter essa seta mostrando, se você virar aqui, tempo de retenção de respiração ou TRR. Aqui em cima, de 10 a 20 de tempo de retenção de respiração, você vai ficar nessa margem aqui, ó, de 10 até 30, você vai precisar recorrer ao S1. Nessa margem aqui, do 30 ao 40, você vai recorrer ao S2. E de 40 para cima, você já pode recorrer ao S3. O TMJ, ele tem a mesma abertura que tem o S3. Então, se o seu paciente tem uma boa capacidade de retenção de respiração, você pode recorrer ao TMJ no lugar do S3. Mas, de qualquer forma, o nosso paciente, a gente vai escolher o modelo de aparelho, em primeiro lugar, em relação à capacidade de tempo de retenção de respiração dele. Depois, as queixas principais, se tem bruxismo, DTM, ronco, apneia, se ele tem uma oclusão associada. Aí sim, com essas informações, a gente vai poder eliminar ou vai já selecionar o S1, S2 ou S3. Em relação ao TMJ, ele foi muito divulgado, amplamente divulgado, como um aparelho para DTM. De fato, é um aparelho que se adapta muito bem a vários formatos de arcada. E ele é muito confortável, é um aparelho bem baixinho, e então ele se adapta e super maleável, no sentido de se adaptar a arcadas mais largas ou mais estreitas. Mas é um aparelho que ele foi desenvolvido há muito tempo, e com o passar dos anos, tanto a MyoBrace como o sistema Maiosa foi cada vez mais, a cada ano a gente atualiza e recebe novos aparelhos, novos modelos de aparelhos que conseguem fazer o que o TMJ faz com um pouco mais de propriedade, por conta de ter características anatômicas, tanto para a região da língua, quanto para a respiração, quanto para as articulações, e também favorecendo uma retenção melhor. Tá vendo que esse modelo ele acaba abraçando melhor os dentes superiores? Quando a gente compara com o TMJ é bem reto e mais curto. Então, para coroas mais extensas, o TMJ acaba não tendo a mesma retenção que os novos aparelhos, os aparelhos Maiosa, têm. Lembrando que o TMJ foi desenvolvido em 1989. Então, apesar de ser um aparelho que ele dá muito certo para vários casos, hoje a gente consegue escolher outros aparelhos que vão atender melhor às disfunções respiratórias e musculares. Olha o Felipe. Oi, Paty, interessante demais. O tempo de retenção é avaliado com os pulmões cheios ou vazios? Vazios. Então, inspira, expira,
e retém. E aí a gente começa a contagem, tá bom? Isso é dentro do protocolo que a gente usa para a seleção desses aparelhos, ok? Então, essa dúvida veio de uma doutora, a doutora Michele, que colocou uma resposta de um vídeo que eu gravei há muito tempo já, mas ela passou lá assistindo e ficou essa dúvida, se o S2 ou o S3 podem substituir o TMJ. Na questão de bruxismo e apertamento, a gente vai recorrer ao S2 ou ao S3 se esse paciente tiver alguma dificuldade de retenção de respiração, tá? Aqui, ao invés do TMJ, então, posso usar S1 ou S2? Sim, para apertamento. Pode usar o S1 ou o S2 se o seu paciente precisar ainda recorrer à respiração bucal, tá? Mas se ele tem uma boa respiração nasal, esse paciente a gente pode já ir para o S3, tá bom? Se ficar, eu entendo que são dúvidas mais avançadas. Eu prefiro sempre recomendar fazer o curso avançado, claro, não é porque eu quero que enche turma, porque eu faço questão, que eu tô vendendo o curso, é por conta do conhecimento que é dado dentro do curso, é essencial. Então, muitas vezes é fácil encontrar, fazer uma comparação dos aparelhos Miosa e MyoBrace como se fossem placas para tratar bruxismo ou DTM. E é uma maneira equivocada de classificar esse sistema de aparelhos. Por quê? Ele está inserido dentro de um protocolo que visa identificar e tratar todas as disfunções respiratórias e musculares que estão por trás de problemas como bruxismo e apertamento, além de DTM, ronco, apneia e más oclusões. Então, simplesmente comprar um aparelho e entregar ele para um paciente como se fosse uma placa de bruxismo ou de apertamento, não é oferecer um tratamento completo dentro do que o sistema MyoBrace e a odontologia miofuncional oferece para esse paciente. Então, é importante sempre lembrar que o paciente que chega no nosso consultório com queixa de bruxismo e apertamento, que é o motivo da pergunta dessa colega, e DTM, ele tem disfunções respiratórias e musculares associadas. Utilizar apenas o aparelho, o tratamento vai ficar incompleto. O protocolo compreende fazer uma análise muito mais profunda dessas disfunções respiratórias e musculares, encontrar um ou dois ou até o sistema completo de aparelhos para evoluir na melhora desse paciente, associado aos exercícios respiratórios e musculares para a gente ter sucesso e esse paciente não ficar dependente de aparelho para o resto da vida. A ideia é corrigir essas disfunções e essas disfunções corrigidas tornarem-se automáticas para esse paciente não ter recidiva, nem de DTM, nem de bruxismo, nem de apertamento, nem de más oclusões, nem de ronco e nem de apneia, tá bom? Eu abri esse vídeo só para tirar a dúvida dessa colega. Se tiver outra dúvida, pode colocar que eu respondo também. E vou abrir um outro vídeo daqui a pouco para responder uma outra pergunta que veio na sequência, antes do próximo paciente chegar, tá bom? Um abraço e até o próximo.